Enquanto isso, eu vou dando boa noite para todo mundo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sou a pastora Priscila, pastora aqui dessa casa. E hoje a gente vai estar falando uma mensagem que, com certeza, vai marcar esses próximos 10 domingos, as próximas 10 semanas. E eu quero gerar expectativa no seu coração. Porque existe algo que Deus quer fazer profeticamente a partir de agora. Você crê nisso? Nós estamos aqui com esses balões, né, escrito 10x, como foi falado já pelo pastor Jonatas, já foi falado nos vídeos, né? O Senhor colocou algo profético no nosso coração essa semana. Deus falou, você já olhou no calendário que faltam 10 domingos, 10 semanas para a inauguração do novo auditório da CNX Itapuã? Aí eu fui lá olhar, falei, meu Deus, faltam 10 domingos. E Deus falou, eu quero fazer algo durante essas 10 semanas. Eu preciso tratar, eu preciso gerar algo no coração da igreja para que a gente esteja preparado para o início de uma nova década. Porque o dia 10 não é um dia só. Porque senão, vai fazer tudo para um dia e pronto, não. O dia 10 de maio é o início de uma nova década. Em que Deus vai fazer muitas coisas aqui nesse lugar. Sabe? E o Senhor tem falado muito ao meu coração que o que a gente vai trazer durante essas 10 semanas, claro, vai falar profundamente ao seu coração de uma forma individual. Mas precisa nos tratar também como igreja. Como CNX. Muitas vezes um corpo, né, vamos lá falar de um corpo adoecido, em que uma parte do corpo está doente, está deficiente, a gente percebe que todo o corpo é atingido por causa disso. Então o Senhor falou claramente ao meu coração de que nós precisamos tratar o coração da CNX Casa, para que a gente possa avançar mais rápido. Não é só sobre a gente cuidar do nosso coração, mas da gente se cuidar como família. E eu quero gerar esse senso de comunidade em você, para que você entenda que não é só sobre você ser abençoado, mas é sobre você ser uma bênção para aqueles que estão aqui à sua volta. Sabe, para que a gente possa ter esse olhar de cuidado, esse olhar de falar, poxa, eu já entendi, mas fulano não entendeu, eu vou ajudar ele a entender. Poxa, eu já peguei a visão, eu já estou avançando, mas eu vejo que fulano está parado, está paralisado. Eu vou dar a mão para essa pessoa e eu vou levantar ela e eu vou ajudar ela a prosseguir. Sabe? Eu creio nisso. E o Senhor colocou claramente no nosso coração uma revelação, tanto sobre o número 10, quanto sobre o X, para essas 10 semanas. E nós vamos trazer aqui 2 séries, no mês de março e no mês de abril, falando sobre o poder do 10 e o poder do X. E em março agora a gente vai falar sobre o poder do 10 e em abril a gente vai falar sobre o poder do X. Então, por que 10, Obviamente, a primeira resposta é porque nós vamos completar 10 anos, porque é daqui a 10 semanas, porque vai ser no dia 10 de maio, Então, a gente percebe que esse número está nos perseguindo. E eu quero trazer à luz da palavra, por que Deus trouxe a gente para olhar para esse número? O que Ele quer falar conosco profeticamente através do número 10? Você está aqui comigo? Então, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Mas antes disso, eu quero trazer à sua memória quando você entrou aqui na CNX Casa. Você consegue se lembrar? Talvez hoje seja o seu primeiro dia, mas talvez tenha alguns meses, alguns anos, algumas semanas, não sei quanto tempo que tem. Mas eu quero te dizer que está vivo na minha memória o dia que nós iniciamos a igreja CNX Casa, lá no postinho, o famoso postinho em... qual é o nome do mall? Plaza Mall, do lado lá do Shopping Paralela. E o Senhor, Ele deu para nós um direcionamento. A gente não estava sem fazer nada. A gente não estava desocupado. Eu e o Jonatas, nós éramos pastores da igreja do pai, que o pai dele fundou, lá no bairro de São Caetano, chamado Rama da Videira.
E a gente tinha muita coisa para fazer, eu ainda fazia faculdade, estava me formando em Direito, mas o Senhor falou algo claramente com a gente. Está na hora de vocês abrirem uma igreja aqui nesse lugar. E tudo que a gente tinha era essa visão. Tudo que a gente tinha era esse chamado, essa promessa de Deus. E quando a gente começou no dia 10 de maio de 2016, tínhamos ali 3 casais, se não me engano, ou 4, que estavam conosco no início, onde tudo começou. Não tínhamos recursos, a igreja que nos abençoou para abrir uma nova igreja não tinha condição financeira de financiar essa nova obra. E a gente confiou em Deus, de que Ele mandaria as pessoas certas para patrocinarem a visão. Como disse o pastor Jonatas no vídeo, o Deus que dá visão, Ele dá provisão. E eu e o Jonas, a gente não estava num momento financeiro bom, né? Nós ainda... Quem estava aqui na imersão financeira? A gente ainda estava meio perdido na gestão financeira, sabe? A gente estava fazendo mais dívida do que a gente tinha de dinheiro para pagar. E eu lembro que a gente passou por um período, inclusive, que a gente não conseguia pagar o condomínio do nosso prédio, né? Chega, a gente ficou praticamente 1 ano sem conseguir pagar a taxa do condomínio. E foi nesse período que Deus falou: vocês vão abrir essa igreja. E a gente falou: Deus, tá, mas como? Com que recurso? Eu me vi no lugar de Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus estava chamando a gente para sair da zona de conforto e sem dizer como que seria essa jornada. E a gente simplesmente disse sim. E fomos fiéis. E eu lembro que a gente assinou o contrato de locação daquele lugar, eram 50 metros quadrados. Pode parecer para você pouco, mas para a gente era muita coisa, porque a gente tinha que pagar algo que a gente nem tinha dinheiro para pagar. E nesses 50 metros quadrados a gente ainda dividiu um pedacinho para o Kids. E eu lembro que a gente começou a pegar alguns móveis que a gente tinha na nossa casa e levamos para a igreja, porque a gente não tinha condição de comprar todas as coisas. Então a gente levou mesa, a gente levou bebedouro, a gente levou TV e a gente foi se virando para fazer aquela igreja acontecer. E aí chega o primeiro dia 10 de maio, a gente orou, foi o dia das mães. E graças a Deus a igreja estava cheia para a inauguração. E a gente começou a orar, falou: Deus, manda as pessoas. O Senhor deu a visão. Nós estamos sendo fiéis. Manda as pessoas. E eu lembro como se fosse hoje, depois de algumas semanas, as pessoas começaram a chegar. Casais começaram a chegar. E eles começaram a dizer: pastor, Deus falou para mim que pode ficar tranquilo, que o próximo mês do aluguel é por minha conta. Depois chegava outra pessoa e falava: pastor, eu senti direção de ofertar aqui, tanto para ajudar com a energia aqui da igreja. E a gente, sabe, foi vivendo passo a passo, mês a mês, crendo que Deus é o dono dessa obra. Mas como eu falei de manhã, eu vou repetir novamente aqui, não é só sobre uma questão financeira. Eu estava lembrando que há 10 anos atrás eu tinha 26 anos. Revelei a minha idade. Sou novinha ainda, gente. E eu era uma menina. Cadê o pessoal de 26 anos aí? 25, 20, 27. Eu me achava velha, né? Mas agora olhando para trás eu falo: meu Deus, eu era uma menina. Uma menina de 26 anos abrindo uma igreja. E pessoas mais velhas iam para lá e se submetiam a essa unção. Sabe, eu lembro do pastor Gessival, pastora Gessivana. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles. Porque eles são um desses casais. E estiveram conosco desde o início. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Pela fidelidade de vocês. Pelo sim de vocês. A gente não fala tanto sempre, mas é verdade. E o coração de vocês, a presença de vocês, é uma resposta de Deus de que isso aqui é Ele que nos deu a visão. Muito obrigada, sabe? E assim como eles, outras pessoas foram chegando. E aquela menina de 26 anos, inexperiente,
sabe, só com uma palavra. Só com um vai. Só com um sai desse lugar de conforto e vai para esse lugar que eu estou te mostrando. E passaram-se 10 anos. E quanta coisa passou por debaixo dessa ponte. E eu posso dizer claramente para você que a Priscila de 2016 não é a mesma Priscila de hoje. É uma Priscila que foi sendo tratada, lapidada, e que eu tive que ser forjada, não, eu tive que me tornar extraordinária. Eu tive que ir sendo de verdade confrontada por Deus. Aquela menina era uma menina que não tinha cultura de ler livro. Era uma menina que não é a mulher que você vê hoje, que a gente no primeiro ano da igreja, eu acho que engordei uns 20 quilos. Foi bom. Porque a gente saía para comer com todo mundo no final do culto. Era pós-culto todo dia. Tá vendo, pastor PH? Toma cuidado com o pós-culto, hein? Vai para um lugar que tem salada, essas coisas assim. Brincadeiras à parte. E eu sei que Deus foi me transformando. E ainda tem muita coisa para eu avançar, sabe? Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque Deus trouxe ao meu coração, e o pastor Jonatas falou aqui. Eu falei para o Jonatas, a gente fica se mandando mensagem, né? Porque Deus vai falando com a gente no meio do dia, das correrias. Aí o Jonatas me manda, amor, Deus falou isso comigo. Aí eu, beleza, amor, vamos junto. Aí depois eu mando para ele, amor, Deus falou isso aqui comigo. E a gente vai construindo aquilo que Deus quer fazer nessa igreja, sabe? E eu estava meditando sobre o 10 e Deus falou claramente comigo, Priscila, serão 10 anos vividos em 10 semanas. 10 anos vividos em 10 semanas. Crescimento de 10 anos em 10 domingos. Avanço de 10 anos em 10 domingos. Então, se você crer, se você pegar essa revelação profética para a sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero dizer sobre a sua vida que você vai experimentar esse crescimento exponencial de 10 anos em 10 semanas. Eu quero declarar sobre você que a sua visão, a sua mentalidade, o seu coração, a sua alma, o seu interior e o seu exterior vai ser transformado de uma forma que você nem imagina. Aqui na igreja também nós vamos começar a experimentar coisas que a gente não imaginava que a gente experimentaria tão rápido. Vamos ver os nossos ministérios avançando, os nossos GCs crescendo. Porque o homem soma, mas Deus está dizendo, agora a minha mão está nesse lugar e vai começar a multiplicar. Amém? E até agora foi só a introdução. Vamos então entender biblicamente o que representa o número 10 na Bíblia. Por que o 10? Né? E a primeira coisa que eu percebi, né, relembrando aí os meus estudos, como uma estudante de teologia, olha que coisa chique, é que o 10 na Bíblia ele tem uma representação de totalidade humana. Ele representa o todo. Então quando você vê a numeração 10 dentro de alguma história lá na Bíblia, você liga o seu alerta, você fala, esse 10 aqui tá querendo dizer que está falando do todo. Vou dar um exemplo. Os 10 mandamentos. Você sabia que não existem só 10 mandamentos, meu amado irmão, abençoado? São 613 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos, eles representam o coração do que é esses 613 leis, mandamentos. Ou seja, o 10 representa o todo. As 10 pragas no Egito. Por que 10 pragas? Porque estava representando o julgamento completo da humanidade através daquela história. As 10 virgens, que está escrito lá no Novo Testamento, que fala, sabe, aquelas 5 que todas dormiram,
mais 5 estavam com as suas botijas cheias de azeite. Botija não, lamparinas cheias de azeite. E as outras 5 estavam com elas vazias. Essas 10 virgens representam todos que aguardam a volta de Cristo. Então, quando a gente traz o número 10, está falando sobre essa totalidade. Está falando sobre esse todo. Tá, pastora, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Primeira coisa que eu preciso que você guarde durante esses próximos 10 domingos e durante essas próximas 10 semanas. Deus quer a nossa entrega total. Eu estava essa semana, mais uma vez, conversando com Deus. E Deus está falando tanto no meu coração sobre adoração. Todo mundo que pelo menos é da CNX Casa sabe disso. Sabe que Deus está falando ao meu coração, adoração. Você precisa falar mais sobre adoração. Você precisa falar mais sobre adoração. E mais uma vez, essa semana, eu perguntei a Deus, mas por que eu preciso falar sobre adoração? E quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, Deus falou novamente ao meu coração. Eu preciso que a CNX Casa se entregue por completo. Talvez você tenha entregado 70% da sua vida. Talvez você tenha entregado 90%. Talvez você tenha entregado 99%. Mas Deus, Ele não quer 90% da sua vida. Ele não quer 99%. Ele quer entrega total. 10 semanas para tratar o seu coração naquilo que você ainda não entregou para Deus. A pergunta não deve ser o que Deus quer que eu entregue. A pergunta deve ser o que falta eu entregar. Porque sabe o que Deus quer? Tudo. Então essa não deve ser a pergunta, é o que falta eu entregar? O que eu estou retendo? O que eu estou guardando? O que eu não estou compartilhando com Deus? Qual é a área da minha vida que eu estou escondendo de Deus? É isso que o 10 tem a ver. Então toda vez que você vê esse número, toda vez que você vê a gente falando sobre isso, você precisa se lembrar, eu preciso me entregar por completo para Deus. Qual foi o primeiro mandamento? Lá em Mateus 22, Jesus relembra nos versos 37 e 38, já que a gente está falando dos 10 mandamentos. Diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas presta atenção aqui comigo. Se fosse eu, lá naquela época, quando me dessem essa lei, quando eu lesse esse mandamento diante de mim, eu ia reconhecer. Não tem como. Eu cumpri esse mandamento. Amar a Deus com todo o meu coração. Amar a Deus com toda a minha alma. Amar a Deus com toda a minha razão, o meu entendimento. Era impossível para eles. O pecado dominava eles. Sabe, a queda dominava eles. Mas Jesus relembra isso para nós no Novo Testamento. E graças a Deus. Porque sabe como que está essa palavra ame a Deus no Novo Testamento? Está como ágape. Não está como filéu. Não está falando sobre um amor que você desenvolve. Não está falando de um amor de amigos. Não está falando de um amor natural, humano. Está dizendo o seguinte: eu quero que você me ame, mas eu vou derramar esse amor para você me amar. Eu que vou te capacitar a me amar. Eu que vou te capacitar a me amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus estava dizendo esse mandamento porque ele estava dizendo, eu vou me entregar o meu amor, entregar a minha vida, para que a partir de mim, do meu sacrifício, você possa me amar de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas vamos entender um pouquinho melhor. Por que todo o coração? O que representa esse todo o coração? O coração, ele fala sobre espiritualidade.
Ele fala sobre interior, não está falando sobre o seu coração que bate fisicamente, não. Está falando sobre o centro da sua vida. Está falando sobre... na Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Ele soprou sobre ele o Espírito. Está falando sobre esse Espírito, o seu Espírito. Não o Espírito Santo, está falando sobre o seu Espírito. Sobre a sua espiritualidade. E Deus está dizendo, você precisa me amar com todo o seu coração, com todo o seu interior. Então amar de todo o coração significa Deus acima de ídolos, Deus acima das minhas prioridades, Deus acima dos meus interesses pessoais. Então, meu amado, deixa eu falar uma coisa com você. Não é sobre o que você professa com a sua boca, mas é sobre o que você faz. Para responder essa pergunta, será que eu amo a Deus com todo o meu coração? A resposta não sai da sua boca, a resposta sai da sua agenda. A resposta sai da sua semana e da sua rotina. Porque Deus, Ele não está procurando hipócritas. Tem uma frase que eu guardei para sempre do Timothy Keller, que é: se nós não priorizarmos a nossa vida interior, nós nos transformaremos em hipócritas. E o que mais Jesus confrontou na sua vida aqui na terra foi os hipócritas. Ah, de vocês hipócritas! Me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Por fora está lindo, mas por dentro está podre. 10 semanas. Tem tempo suficiente, meu amado, para você se enquadrar nisso aí. É ou não é? Ei, tem tempo suficiente, mas eu espero que comece hoje. Eu espero que amanhã na sua agenda, se ela já estiver feita e Deus não estiver inclusa nela, eu espero que você refaça ela hoje. Sabe o que é Deus acima das suas prioridades? Ele precisa estar em primeiro lugar. Então, para Deus estar em primeiro lugar, eita Deus, machucou? Ainda bem que o Léo estava ali, que ele é forte, né? Ele pegou, já vai fazer logo um bíceps ali, ó, tá vendo? Amar a Deus acima dos meus interesses pessoais. Ou seja, não é sentimento passageiro, é uma decisão constante. Deixa eu falar algo para você. O Jonatas, ele fala isso sempre, pastor Jonatas, que a gente fala poucos sims na nossa vida e a gente fala muitos nãos depois. Não, fala é isso mesmo. A gente fala poucos sims e muitos nãos. Por exemplo, quando a gente diz sim para Deus, depois a gente precisa dizer muitos nãos para muitas coisas. Depois, meu amado, que você diz sim, que você diz que você vai entregar 100%, agora é que começa a jornada. A jornada de dizer não para muitas coisas que estão no lugar de Deus na sua vida. Começa agora. Mas além do amar com todo o coração, fala também sobre amar com toda a alma. E a alma, ela fala sobre sentimento, emoção, vontade. A alma, ela fala sobre aquilo que você sente. E quantas vezes você está deixando as suas emoções, os seus sentimentos te dominarem? Mas a partir de agora, dessas 10 semanas, você vai submeter todas as suas vontades na presença do Senhor. O mundo prega: viva para as suas vontades. Viva para os seus desejos. Aquilo que você está sentindo deve definir quem você é. Mas o que nós estamos pregando nesses 10 domingos é que submeta as suas vontades a Deus. Submeta aquilo que você sente a Deus. Isso é amar a Deus de toda a sua alma. E amar a Deus de todo o seu entendimento. Entendimento fala sobre razão. Entendimento fala sobre lógica, sobre o seu cérebro, sobre o que você pensa, raciocina. E isso confronta a ideia de que a fé, ela é irracional. E eu quero chamar a sua atenção
Porque talvez você esteja espiritualizando demais o seu relacionamento com Deus. Mas para você amar a Deus com todo o seu entendimento, você precisa conhecer a Ele. E para conhecer a Ele, você precisa buscá-lo. Jesus disse: se você quer conhecer ao Pai, você precisa olhar para mim. Eu vim para mostrar quem o Pai é. O quanto você sabe, conhece sobre Jesus, sobre a revelação do que Ele realizou naquela cruz. Porque Deus, Ele te convida a você amá-lo com todo o seu entendimento. Com a sua razão também. Beleza, pastora. Deus, Ele quer a nossa entrega total. Eu já entendi isso, pastora. E eu faço esse pacto. Quem quer fazer esse pacto nessa noite? De entrega total. De se submeter 100% a Deus. Muitas vezes vai exigir renúncia, sabe? Muitas vezes vai exigir de nós humildade. Humilhai-vos diante da presença de Deus. Não é humilhar no sentido de... como é que eu posso expressar? De passar vergonha, de você sofrer. Mas é no sentido de... eu me submeto. Eu tiro eu do trono. E eu coloco Deus no centro da minha vida. E eu creio que as mãos que se levantaram aqui vão ser capacitadas pelo Espírito Santo para viver essa entrega total. Sabe? Mas para todo sim que a gente diz, virão muitos nãos. É maravilhoso casamento, né? Ontem, quem estava no casamento de Camille e Filipinho? Coisa mais linda. Eles novinhos, eu e o Jonas também, a gente casou novinho, eu tinha 20 anos de idade, igual a Camille, se não me engano. Né? E me fez lembrar um pouco. E eu estava vendo eles ali no altar e lembrando do meu casamento. Eu ainda consigo lembrar dele, tô brincando. O que a gente faz no altar ali do casamento, né? A gente promete o que a gente está prometendo hoje. Entrega total. A gente vira um pro outro e fala: eu prometo te amar. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não sei o que lá, não sei o que lá. Eu nunca fiz casamento, então não sei de cor não. Até que o pastor PH daqui a pouco vai estar celebrando casamento. Até que a morte o separe. Aí chega lua de mel, lululu. Ninguém está pensando que Camille e Viterbo estão na lua de mel. Coisa maravilhosa. Lindo, muito bom. Mas chega depois a rotina. Os adolescentes jovens já estão tudo... Calma, gente. Cadê os casais casados assim também? Tudo... Não entendi. Eu não entendi. Mas chega, a rotina chega. Os desafios começam a chegar. Ai, meu Deus, me lecou tudo aqui, foi? Obrigada, pastora Ananda. Melhorou? Fala de novo. Mais baixo, mais. Bota mais batom vermelho. Volta pra cá. Aí chega o primeiro dia útil do casamento. O primeiro dia útil, que a vida realmente acontece. É aí que a gente precisa comprovar o que a gente prometeu um pro outro no altar. Quando a gente começa a ficar chateado um com o outro, quando o bicho começa a pegar, é que a gente vai ter que dizer novamente sim. É que a gente vai ter que dizer: eu decido te amar no dia em que você me deixa chateado. Eu decido te amar no dia que você faz algo que eu não gosto. Ei, Deus está nos chamando para uma jornada em que o nosso coração será testado se a nossa entrega realmente está sendo total. Em toda a Bíblia, você percebe que as pessoas, os homens de Deus, a fé deles foi testada. Alguns, a convite do próprio Deus, como por exemplo, Abraão.
Abraão foi convidado por Deus a entregar o seu filho em sacrifício a ele. O que foi isso, gente? Um teste. E Deus está, durante essas 10 semanas, Ele vai pedir muitos filhos. Ele vai pedir para nós muita entrega. E não vai ser a sua boca que vai dizer se você está entregando. Vai ser passar no teste. Assim como Abraão passou no teste. Eu creio que eu e você também passaremos. E existem outras situações que são tribulações, dificuldades, em que talvez nem foi o próprio Deus que colocou sobre a vida daquela pessoa, mas Deus usa uma tribulação sempre para nos ensinar. E para ver onde é que está o nosso coração. Para saber como é que está o nosso interior. E durante essas 10 semanas, Pastor Jonatas, Deus falou comigo. O que aconteceu durante 10 anos? Fala aí para mim. Só coisa boa? Só crescimento? Só avanço? Só provisão? Durante 10 anos, meu amado, foi luta. Foi desafio. Você está gostando dessa profecia, pastora? Eu vou pegar minhas coisas e vou para casa. Eu estou só preparando seu coração. Porque a árvore que mais recebe pedrada é a árvore que está dando fruto. Deixa eu te dizer algo. Se está começando o nível de dificuldade, de tribulação, está aumentando na tua vida, deixa eu te dizer, meu amado, é porque tem mais fruto nessa árvore. Amém? É porque está avançando mais. E é isso que nós vamos passar nessas 10 semanas. Mas você vai se lembrar, eu estou no 10x. Quando chegar a dificuldade, quando Deus for testar você, te falar, filho, eu quero que você me entregue essa área da sua vida que você ainda não entregou. Eu quero que você entregue o seu Isaac. Eu quero que você entregue isso. Eu quero que você entregue aquilo. Você vai passar no teste, porque você vai falar, eu estou no 10x. E se Deus está mandando eu entregar, eu não vou reter, porque eu quero passar nesse teste. Amém ou ai de mim? É por isso que a segunda coisa que eu vou falar para vocês hoje é... Bota aí. O nosso coração, ele vai ser testado. Nessas 10 semanas, o nosso coração, ele vai ser testado. Sabe o que todas as histórias na Bíblia, de pessoas que foram testadas, têm em comum? O teste, ele sempre vai revelar como está o nosso coração. O teste, ele vai expor onde está o amor verdadeiro. Mas uma coisa me chama mais atenção, que o teste, para todos esses casos, não é punição, mas é uma forma de Deus nos formar e nos forjar. Já que quer que fala eu falo do forjado, que vai ter o forjado amanhã, que vai ser aqui. Cadê os homens? Não, é mais grosso, gente, pelo amor de Deus. Cadê os homens? Melhorou, pô, velho. Amanhã tem forjados e deixa eu te falar. Se você quer fazer parte daquilo que Deus quer forjar no seu coração, você precisa estar aqui amanhã. Amém? Eu ganhei uma estrelinha, pastor Jairo? Ganhei uma estrelinha? Então pronto. Então o teste, ele revela, mas ele também transforma. Eu falei hoje de manhã, e eu quero repetir agora. Todo mundo aqui já foi para a escola, já fez prova, não foi? E a gente tem 2 tipos de alunos, né? O aluno que estudou e que chega assim, confiante, né? Ele chega assim, tudo de bem, pode mandar aqui, ó. Eu vou responder esse negócio porque está confiante de que ele vai ir bem na prova. Aquela prova não mexe com ele. Aquela prova não abala ele. Aquela prova não coloca ele para baixo. Por quê? Porque ele está preparado para essa bendita prova. O pessoal do escudo está ali recebendo, aleluia. Vai estudar. Mas também tem aqueles alunos que esqueceram.
Eles esquecem a vida inteira, né? Tem esse tipo de aluno, né? Esquece que tem prova. Aí chega no dia da caganeira, da tremedeira, né? Começa a ser tentado. Tentado pelo quê? Pela cola, né? Mas você não vai deixar essa tentação te abalar, né? Porque você é um cristão e cristão não mente. Amém, amados jovens adolescentes? Glória a Deus. Mas o que acontece? Quem não estudou para a prova fica com medo do teste. Fica com medo da prova, porque ele não está preparado. E talvez quando você ouve isso, que o nosso coração vai ser testado, enche de medo o seu coração, enche de ansiedade o seu coração. Mas não é isso que eu quero que gere em você. Sabe o que eu quero que gere em você? Graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, e Ele me capacita a vencer esses testes. Ele me capacita todos os dias, Ele me dá dicas. Essa dica você pode receber. Essa cola do Espírito Santo aí você pode receber. Ele te ajuda a passar no teste. Então você não está sozinho. O seu coração, quando for testado, você vai lembrar: o Espírito Santo está comigo e Ele vai me ajudar a passar nesse teste. Aleluia. Lá em Romanos, para finalizar, o pessoal do louvor pode ir se posicionando. Lá em Romanos 5, 3-5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não, gente, vocês não estão entendendo. Quem aqui quando vê um pepino dá glória a Deus? Eu ainda não estou nessa espiritualidade toda não, mas Paulo estava. Paulo estava. E ele disse: quando eu olho para uma dificuldade, quando eu olho para um teste, pastor Jonatas, o teste, aqui ó, quando eu aponto para cá, na verdade eu estou vendo isso aqui sem a parede. Você consegue enxergar? Isso aqui sem a parede? Você consegue enxergar isso aqui aberto? E o dobro do que a gente tem aqui para cá? Você consegue ver o dobro de pessoas, sem precisar a gente sentar no chão? Quem está no chão dá glória a Deus, aleluia. Aí você consegue olhar para aquela obra. Gente, tem gente que veio para cá há anos, há semanas, e nunca pisou naquela bendita obra, meu amado. Essa igreja é sua. Essa casa é sua. A gente não chama aqui de casa por acaso. É porque é a sua casa. E quando a gente olha para o tamanho desse gigante, igual Davi olhava para aquele gigante, a gente talvez se estremeça. Mas Davi, sabe o que ele faz? Ele pega a pedrinha dele, que ninguém dá bola, e ele fala: eu vou vencer esse gigante com aquilo que Deus me deu. E eu vou dar uma pausa aqui, porque o pastor Jonatas trouxe. E às vezes a gente não se entrega totalmente. Sabe por quê? Porque a gente acha que o que a gente tem é insuficiente. A gente acha que o que a gente tem é pequeno, é pouco, é ruim. Mas sabe o que Deus falou para nós? Só existe multiplicação naquilo que é entregue. 0 vezes é 0. Talvez você esteja com 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você esteja com 3 pedrinhas no seu alforje, diante de um gigante e falando: o que eu tenho é insuficiente, por isso eu não vou entregar. E Deus está falando: entrega, porque quando você entrega a sua limitação para mim, eu multiplico em algo grande. Aí fecha parênteses. Quando a gente olha para esse gigante da construção, de quase R$1 milhão aí no total que vai ser, com certeza. Pode juntar. Só para colocar viga e pilar, gente. Sem parede nenhuma, nada. Só assim, ó, 4 negócios. Você fala assim: não dou nada. Deve ter mais de R$100 mil.
E a gente olha para esse gigante e a gente fala, esse gigante é muito grande. É o teste. É o teste do coração. Mas a gente vai passar nesse teste, pastor Jonatas. E aí, como Paulo, eu ainda estou lendo Romanos. Imagina, eu comecei a ler a primeira frase e eu parei. Que Paulo fala assim, a gente se gloria nas tribulações. Então, quando a gente olhar para esse desafio, quando a gente olhar para o desafio que você tem na sua vida pessoal, existe uma unção de Deus sobre essa casa. E quem faz parte dessa casa vai receber dessa unção. Eu não sei qual é o gigante que você precisa derrubar, que parece ser muito grande. Eu não sei qual é esse gigante. Paulo está dizendo para nós, quando você enfrentar esse gigante, você vai começar a glorificar. Você vai começar a se alegrar. Por quê, pastora? Porque a vitória é garantida? Não. Pastora, me ajuda, pastora. Paulo está dizendo, eu vou me gloriar na tribulação, sabe por quê? Porque a tribulação, ela gera perseverança. Cara, 10 anos como pastora da CNX Casa, eu vivo isso aí. Todos os dias da minha vida. Muito mais do que vitórias, eu experimentei perseverança. E talvez você não avança na sua vida, porque você começa um projeto que Deus mandou você começar. E quando surge o primeiro gigante, você abandona esse projeto dizendo, se está difícil é porque não é da vontade de Deus. Não, meu irmão, é porque Deus está querendo construir você enquanto você constrói algo. Deus, Ele está querendo forjar, meu Deus, essa palavra não para de sair da minha boca. Deus, Ele está querendo te construir. Enquanto você constrói algo. Isso passa pela perseverança. Mas Paulo continua dizendo. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. Porque mais do que uma vitória, Deus quer que você se torne uma pessoa nova. Ei, não é sobre prédio aqui. Você não está entendendo até agora que não é sobre prédio isso aqui que a gente está vivendo. É sobre vidas transformadas. É sobre caráter aprovado. É sobre pessoas que estavam perdidas, sem identidade, para baixo. E que a partir de agora, todas serão aprovadas. E o caráter aprovado... Verso 4, meu amado. Eu já estou no verso 4. O caráter aprovado, ele gera esperança. Tem uma outra versão que fala confiança. Sabe por quê? Porque a experiência, quando nos faz perseverar, vai gerando em nós confiança. Talvez você diante de uma continha... pastora, uma continha de R$100 tá me deixando assim, ó. Ai, meu Deus, pastora, o dia de amanhã, e tudo. Por quê? Porque talvez você ainda passou por pouca tribulação, passou por pouca responsabilidade, passou por pouco desafio. A sua experiência ainda é pequena, então o seu nível de confiança ainda talvez seja baixo. Mas quando você vai experimentando tribulações, quando você vai passando por tribulação, você começa a dar reteté, está chegando uma tribulação, eu vou começar a crescer mais, eu vou começar a melhorar mais, as coisas vão começar a melhorar aqui na minha vida, porque tem uma tribulação na minha frente. E deixa eu te dizer, quanto maior a tribulação, mais você fica melhor depois. Aleluia! Você vai se tornar uma pessoa mais confiante no final dessas 10 semanas. Ei, eu quero declarar, no nome de Jesus, no dia 10 de maio, a gente vai estar todo mundo reunido aqui, e mais um bocado de gente. E a gente vai olhar um para o outro e a gente vai dizer, a gente é mais confiante agora. A gente é mais confiante agora. Não tem nada que a gente não possa fazer. E essa esperança, ela não vai te decepcionar. Porque Deus, verso 5, derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem está preparado para fazer o teste? Quem está preparado para passar pelo teste e ser aprovado?
É hoje que começa esse teste, meu amado. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a cola do seu lado para te ajudar a vencer nessa prova. Que sejam 10 semanas de crescimento. Que sejam 10 semanas de revelação. Que sejam 10 semanas de avanço. Que sejam 10 semanas de confronto. Que sejam 10 semanas em que as tribulações cheguem e a gente comece a dançar na presença dessas tribulações. Eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. E nós vamos começar esse teste agora. Vocês estão preparados para esse teste? Você vai desligar o seu celular. Você não vai falar com ninguém agora. Você vai ficar conectado com Deus. E você vai se entregar 100% para Ele nesse momento. Nesse momento agora de adoração. Eu quero que você se renda completamente a Ele. Deus, Ele está esperando pela sua entrega total. Ele está esperando pela sua entrega 100%. Vamos lá, CNX. Vamos adorar a Jesus. Aleluia. Eu falei no início e eu quero repetir mais uma vez. Essas 10 semanas, esses 10 domingos, Deus, Ele não quer que a gente seja tratado apenas individualmente. Ele quer que a gente seja tratado como um corpo. E nesse momento eu quero convidar a todos como igreja para nós entrarmos em uma atmosfera de adoração. Onde a nossa imposição de mãos, o nosso abraço vai fazer com que o nosso irmão ele seja também confrontado, amado e fortalecido. Sabe, eu creio que existe uma unção quando a gente impõe as mãos sobre uns sobre os outros. E eu quero declarar que durante essas 10 semanas nós vamos experimentar, pastor Jonatas. Eu falei pela manhã e eu vou repetir agora, de uma atmosfera espiritual como a gente nunca viveu antes. Serão 10 semanas em que portas que estavam fechadas se abrirão. O que não fluía vai fluir. Os nãos que você ouvia agora serão sims. Vai chegar discernimento para o seu coração. Vai chegar revelação para a sua mente. Vai chegar clareza para os seus olhos. Aleluia. 10 semanas em que você não será mais a mesma pessoa. Tira uma foto hoje. Entenda o que eu estou dizendo. Tira uma foto hoje do seu estado atual. Tira uma foto hoje de como você se encontra hoje. Registra isso. Bota no caderno, bota no diário. Fala, eu estou assim, eu estou assado. A minha família está desse jeito. As minhas finanças estão dessa forma. Está desse jeito o GC, o ministério, o meu coração, os meus relacionamentos. Coloca no papel, amado. Porque Deus vai mostrar para você no dia 10 de maio como que você experimentou a multiplicação dele, a transformação dele durante esse período. Prepara a comunicação, porque vai chover de testemunho. Vai chover de testemunho de pessoas sendo transformadas nesse período. Amém, gente? Ainda nessa mesma atmosfera, eu quero fazer um convite para você que está aqui. E tudo que eu falei fez sentido para você, sabe? E você fala, eu preciso desse Deus na minha vida. Eu preciso desse fator extra na minha vida. Porque tudo que eu faço pelo meu esforço não está dando certo. Você sabe que realmente o que você faz talvez até dê um resultado, mas é muito pouco. E você precisa de Deus, não para ter um resultado melhor, mas porque você precisa dele na sua vida por completo. Porque não existe outra forma de viver a não ser com Deus na sua vida. E eu quero fazer esse convite para você hoje. Não um convite para CNX Casa, não é um convite para religião. É um convite para você entregar a sua vida para Deus por completo nessa noite. Talvez até você já tenha feito essa oração, mas você sabe que ela não foi verdadeira. E Deus está te chamando hoje para uma entrega total, completa, 100% verdadeira. Hoje é dia de nos entregarmos. Em Romanos fala que aquele que crê com seu coração, confessa com a sua boca que Jesus morreu e ressuscitou, essa pessoa será salva. Salva
não só para a eternidade, mas para uma vida aqui nessa terra abundante, uma vida alegre, em paz, uma vida tranquila, uma vida em que a aflição vai embora, a angústia vai embora e a presença de Deus te acompanha. Eu vou contar de 1 até 3. E se você for essa pessoa, eu quero te convidar a levantar sua mão sem medo. Sabe, se entrega por completo hoje. Fala, sem reservas eu me entrego, Deus. Sem reservas eu me entrego nessa noite. Eu não quero mais viver na forma como eu estou vivendo. 1, hoje é dia de salvação aqui na CNX Itapuã. 2, eu creio que vão ter muitas salvações aqui nesse lugar. Hoje e nas próximas 10 semanas. 3, quem é você? Levanta tua mão agora no seu lugar. Diga, eu recebo Jesus. Eu vejo 1, 2, mais 3, mais alguém? 4, 5, mais alguém aqui nessa noite? Levanta sua mão, eu recebo Jesus. Se alguém puder, outra mão levantou ali no meio. 6 pessoas ou 7, já perdi a conta. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Eu quero convidar a todos vocês que levantaram as mãos e também a todos da igreja colocarem a mão no seu coração e a repetirem essa oração comigo. Diga assim, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga, Pai, muito obrigada por perdoar os meus pecados e me dar poder para a minha vida ser transformada a cada dia. Em nome de Jesus. Amém? Será que você pode celebrar comigo nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Amém. Vocês que levantaram as mãos no final do culto, eu quero te convidar a ir para o nosso lounge VIP. Os nossos voluntários vão te receber lá com muito carinho, tá? Pode se sentar, Pastor Jonatas.